Olá pessoal, tudo bem? O tema de hoje é sobre ação revisional de contrato, ação revisional de contrato de consumo e aí também para tratar de um ponto muito específico e que é justamente um equívoco bastante comum que eu vejo diversos colegas advogados cometerem nas ações manejadas. Muitas vezes em ações revisionais de contrato, eu vejo colegas advogados indicarem como fundamento geral da ação a chamada teoria da imprevisão, ou seja, pede a invocação da teoria da imprevisão, a aplicação do 476 do Código Civil, no sentido de que o contrato precisa ser revisado por circunstâncias supervenientes que causaram onerosidade excessiva ao consumidor. Ou então, até mesmo, invocando o artigo 6º, inciso 5º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, mas chamando isso de teoria da imprevisão. É muito importante estabelecer e deixar claro que no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a base para a revisão contratual não é a teoria da imprevisão. No Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a base da revisão contratual é a chamada teoria da base objetiva. E qual é a diferença entre a teoria da imprevisão e a teoria da base objetiva? Muito bem, a gente pode partir da simples leitura do artigo 476 do Código Civil e do artigo 6º, inciso 5º do CDC. Se você observar lá o artigo 476 do Código Civil, ele exige que seja um contrato de prestação continuada, que nesse contrato de prestação continuada tenha ocorrido uma circunstância, um fato superveniente e imprevisível, que dele decorra onerosidade excessiva para alguma das partes. E a partir daí, o 476 diz que a parte prejudicada, aquela que sofre os efeitos da onerosidade excessiva, ela pode pleitear a resolução do contrato. Então perceba que é um fato superveniente, é um fato imprevisível e é um fato que causa onerosidade excessiva. E além disso, a solução é a resolução do contrato, é a finalização do contrato. Já no artigo 6º, inciso 5º do CDC, no rol de direitos básicos dos consumidores, a perspectiva é bem diferente. O artigo 6º, inciso 5º do CDC, ele estabelece, na verdade, aí, o direito do consumidor à revisão dos contratos, a reinterpretação dos contratos, a revisão do conteúdo dos contratos, inclusive fazendo menção à ocorrência de fatos supervenientes que tragam onerosidade excessiva ao consumidor. E veja que não há a exigência de que esse fato superveniente seja imprevisível, até porque eventualmente existem circunstâncias que são previsíveis, que podem acontecer no decorrer daquela relação, mas que mesmo assim elas podem vir a acarretar uma situação de onerosidade excessiva, uma situação de maior peso para a figura do consumidor, que é a parte vulnerável, que é o vulnerável aí dessa relação, é o vulnerável deste polo, deste elemento contratual estabelecido entre consumidor e fornecedor. E aí, além disso, o artigo 6º, inciso 5º, ele não fala em resolução, ele fala em modificação ou revisão das cláusulas contratuais. Juntando-se a esse aspecto, a gente pode puxar lá no capítulo do CDC que trata da proteção contratual, o artigo 51. O artigo 51 ele vai ter um rol de cláusulas contratuais abusivas e lá nos seus parágrafos a gente vai ter aquilo que a gente pode chamar de princípio da preservação dos contratos, dizendo que em todas as hipóteses, mesmo as circunstâncias de cláusulas abusivas que o próprio Código estabelece serem cláusulas eivadas de nulidade plena, são nulas de pleno direito, mesmo nesses casos, o juízo deve prevalecer pela manutenção, pela preservação dos contratos. Inclusive, ele fala da seguinte forma, que os contratos só deverão ser desconsiderados, descontinuados ou até eivados aí de uma resolução, se apesar de todos os esforços de integração, se revelar ali impossível a manutenção contratual, a preservação do elemento contratual. Então, meus amigos, quando forem fazer aí uma ação revisional, muito cuidado. Como eu digo sempre,
o fundamento base de qualquer ação das relações de consumo deve ser o Código de Proteção e Defesa do Consumidor e não o Código Civil. O Código Civil é usado de modo suplementar, invocando-se inclusive o diálogo das fontes. E aí, ao invés de você invocar a teoria da imprevisão, que inclusive é mais difícil a configuração, eu tenho que demonstrar que era um fato imprevisível, fora do domínio do consumidor, eu alego a teoria da base objetiva. Tem jurisprudência do STJ a esse respeito, você pode utilizar para fundamentar aí tanto a sua peça quanto o seu pleito de revisão desse conteúdo contratual. É muito importante que as revisionais de contratos estejam muito bem fundamentadas, pois elas são ações que sofrem de uma certa antipatia no âmbito do Poder Judiciário, né? Por diversas razões, mas o fato é que ingressar com a ação revisional e obter sucesso nela tem sido cada vez mais difícil, até por conta dessa resistência já criada, essa antipatia que o Judiciário já criou por esse modelo de ação. Sigamos firmes, muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo, grande abraço e até a próxima.